Ok, estou começando do zero a reunião. Vamos entrar aí, vamos... Alexandre, que estava já comigo aqui, vamos começar agora, vamos partir agora do ponto zero da reunião, para a gente poder então fazer a nossa discussão, dar sequência à nossa conversa de hoje, trazendo para vocês um outro assunto de interesse de supermercadistas, um outro assunto que eu tenho certeza que vai trazer para vocês informações importantes, tá? Eu tinha até colocado o assunto como título, mas agora como a gente já recomeçou, não vou colocar mais, senão a gente vai perder tempo e vou aguardar só a entrada de vocês para a gente começar a conversar sobre ele. Boa noite, Mercadinho Oliveira. Seja bem-vindo. Estou aqui aguardando a entrada de mais pessoas, de mais alunos, mais participantes para a gente iniciar a nossa live, tá? Hoje o assunto vai ser, eu tenho certeza, de muito interesse para vocês. Vamos começar daqui a pouco, eu estou aguardando a entrada do pessoal. O pessoal sempre atrasa um pouquinho, mas eu estou aguardando que vocês entrem para a gente começar a conversar. Vamos lá, vamos entrando, pessoal, vamos chegando. Vamos chegando na nossa sala para a gente começar a conversar. O pessoal está demorando muito. Eu acho que é porque eu estou prolongando a live e a turma está entrando mais tarde. Se bem que hoje é sexta-feira, eu sei que é um dia complicado para todo mundo, eu sei que é um dia difícil de trabalho. É um dia em que normalmente o movimento das lojas é muito forte. Nesse horário ainda tem muita gente no pico do trabalho. E, enfim, eu acho que eu vou até parar de fazer live na sexta-feira, porque a minha impressão é que na sexta-feira vocês têm dificuldade de conseguir estar reunidos aqui comigo. E aí os assuntos que eu tenho, que são assuntos importantes e que eu quero debater com vocês, vão ficar meio perdidos, tá? Então, a turma que está entrando aí, seja bem-vinda, fique aqui conosco para a gente poder conversar. Daqui a pouquinho a gente vai começar a conversa da gente. Hoje atrasou um bocadinho, porque o pessoal também atrasou. Hoje é um dia, como você sabe, de muito movimento e que normalmente termina fazendo com que o pessoal demore mais a chegar para conversar, para debater o nosso papo. O assunto de hoje, eu lhe digo que é bastante importante. Se você é empresário supermercadista, proprietário de loja, se você ou de hortifruti, ou de padaria, ou de o que for, se você é um gerente de loja, se você é um executivo de empresa de supermercado, você certamente vai se interessar muito por esse assunto que eu vou tratar hoje. É um assunto relevante, é um assunto que tem a ver com atitude e com operação, tá? Tem muito a ver com a atitude, com a maneira da gente se comportar, com a maneira da gente se conduzir à frente de uma loja, do nosso negócio, e também as questões operacionais principais
que devem ser levadas em conta por quem conduz os negócios de uma loja, por quem é um gestor de loja, por quem é um gerente de loja, por quem é um dono de uma empresa supermercadista, tá? Então eu estou trazendo para vocês informações muito objetivas, muito diretas para melhorar a qualidade do desempenho ou de você como gerente de loja, gestor de loja, ou da pessoa que cuida da sua loja. No caso do Alexandre, especificamente para o Zico, esse assunto, né? É uma maneira da gente orientar o Zico, já começar orientando o Zico a respeito de como ele se deve comportar, de que características ele deve preencher, de como ele deve atuar no ponto de venda, né? E se você é proprietário, as coisas são semelhantes, porque se você é o dono do negócio e você está atuando na função também de ser o gestor da loja, o responsável pela loja, a pessoa que fica à frente do negócio o dia inteiro, né? Não importando se a loja é grande, média, pequena, você vai se beneficiar dessas informações que eu estou trazendo aqui. Então, vamos dar mais um minutinho só e vamos começar com a nossa conversa e o pessoal vai entrando aí na medida do que seja possível para cada um. Tá? Vamos aguardar mais esse minutinho, só um minutinho, é pouco tempo e a gente às vezes consegue que o pessoal consiga se desembaraçar do seu dia a dia, né? A sexta-feira é um dia complicado, é um dia mais difícil, portanto a gente tem que ter um pouco de paciência para esperar pelas pessoas, ok? Eu comecei a sessão, mas dei uma parada justamente para poder dar oportunidade de mais gente entrar. Bom, mas então agora já tivemos um tempo bastante elástico, né? Nós recomeçamos 20h40 e agora temos que seguir adiante, porque quem está aqui merece também que a gente se preocupe com ele, né? Não adianta a gente só pensar em quem não entrou ainda. A gente precisa pensar em quem já está conosco na nossa conversa e seguir adiante com o nosso assunto. Então, o nosso assunto de hoje está dividido em duas partes. Em princípio, está dividido em duas partes. Pode ser até que seja necessário mais algumas partes. A primeira parte é a que eu vou discutir hoje com vocês. É a que eu vou apresentar hoje para vocês refletirem sobre ela e daí a gente poder conseguir entender melhor qual o papel, qual é a característica ou quais são as características e os papéis do ponto de vista comportamental de um gestor de loja. Não importa se esse gestor, como eu já disse, não importa se esse gestor é o dono da loja, não importa se esse gestor é o gerente de loja contratado, o gestor de loja, o nome que você dê. O que importa é que essa pessoa esteja com a responsabilidade diária, permanente, da condução dos negócios da loja. Isso é o que importa. E é para essas pessoas que eu quero dirigir essa minha conversa de hoje, essa minha palestra de hoje, para que elas entendam bem quais são as características que precisam ser preenchidas por alguém que está à frente de um estabelecimento comercial. Ok? Então, vamos lá. Se quiserem anotar, por favor, anotem. Eu vou aqui fazer os nossos comentários de hábito. E aí, a gente continua, como sempre foi, aberto às questões de vocês. E depois de alguns minutos da minha apresentação, eu abro para que vocês possam se posicionar a respeito. Então,
Vamos tratar dessas características e vamos tentar descrever, vamos tentar explicar o que é que essas características englobam. A primeira e grande e principal característica a ser exigida de alguém que comanda um negócio, que está à frente de um negócio e que está à frente de uma loja principalmente, ou de mais de uma loja, etc., é o prazer em lidar com pessoas. Não é possível que alguém introvertido, alguém que não é espontâneo, alguém que não tem felicidade em lidar com o público, em conversar, em discutir coisas com as pessoas, em defender os seus pontos de vista, né? Não somente junto aos clientes, aos consumidores, mas também junto aos seus funcionários. Não é possível que uma pessoa que não tenha espontaneidade, vibração, tesão, como a gente pode falar, vontade e gosto pelo que faz, essa pessoa, se não tiver todos esses atributos, ela não será, certamente não conseguirá ser um gestor ideal de loja, tá? Ele vai ser um gestor, talvez um burocrata, mas ele não terá a grande característica que é a de lidar com pessoas, a de se relacionar com pessoas, porque é desse relacionamento que surgem os negócios, que surgem as vendas, que surgem as grandes iniciativas, que surge a criatividade, o entendimento dos desejos do consumidor. É desse relacionamento que a gente consegue a convivência com o fornecedor ou com os fornecedores. É através dele que a gente constrói a imagem do nosso negócio. Nós somos um mero representante da nossa marca, tá? Nós, como pessoas, somos obrigatoriamente exigidos em sermos proativos no sentido de defendermos e enaltecermos e fazermos presente, tornarmos relevante a nossa marca junto ao público-alvo a quem a gente dirige o nosso trabalho, tá? Então, se alguém não tem prazer em lidar com pessoas, por favor, comece a fazer um esforço para que isso aconteça a partir de agora, para que a pessoa tenha satisfação, para que você tenha satisfação. Tente se adaptar. Eu sei que há muitas dificuldades que a gente tem que superar no dia a dia, são muitas tarefas, a gente às vezes já chega de casa meio chateado, já chega meio preocupado com as coisas, mas tente deixar de fora da sua atividade como gestor de um negócio, tente deixar de fora as questões pessoais, tente deixar de fora as dificuldades que você tem. O cliente não quer saber disso. Ele quer saber de ser bem atendido, de ser bem recebido. Da mesma maneira, o funcionário também não tem interesse em saber das dificuldades que você está atravessando, a não ser que essas dificuldades estejam diretamente ligadas ao trabalho dele, à execução do trabalho dele, tá? E ao que acontece no interior da sua loja. Então, pense nisso. É preciso que a gente tenha uma vida, não é uma vida dupla, né? Não precisa a pessoa ter vida dupla, mas é uma vida aonde a gente trata dos nossos assuntos profissionais, aonde a gente tem a percepção e a preocupação em desempenhar bem a nossa função do lado profissional e, por outro lado, do nosso lado pessoal, a nossa vida familiar, a nossa relação com os amigos, etc. e tal. Então, isto colocado, este é o primeiro ponto que eu destaco
dentre os aspectos comportamentais que são essenciais para que alguém possa desempenhar com eficiência, com eficácia, o papel de gestor de uma empresa, de uma loja de supermercados. Principalmente, eu estou falando aqui muito gestor de loja, porque na verdade é isso que eu quero dizer. É o gerente, é o cara que está em contato todo dia, toda hora, todo instante com o funcionário, com o fornecedor e com o cliente. É a esse que eu estou me referindo. Se o dono é um cara carrancudo e tal, e está lá para trás, está no escritório, ninguém vê esse cara, não tem problema, não se esquente com isso. Agora, o cara para tocar uma loja, para fazer a loja acontecer, não pode ser alguém que não tenha facilidade em se relacionar com o público, tá? Então, esse é o primeiro aspecto e é muito importante e eu quero que vocês, de fato, se preocupem com ele, porque isso é uma mudança no comportamento de muita gente. Muita gente se acha, porque está ocupando um papel de gestor, se acha acima dos demais. E isso não pode acontecer. O gestor é um líder. É a pessoa que lidera uma equipe. E esse é o comportamento que ele deve assumir. Bom, do ponto de vista ainda da questão conceitual, da questão comportamental, a pessoa que gere um negócio, que é o gestor de um negócio, de uma loja, tá? Principalmente, volto a dizer, eu estou me referindo à loja, ao gerente de loja, a pessoa que está à frente da loja, tá? Essa pessoa precisa ter disciplina e organização. Essa pessoa não pode ser alguém que entenda que ele é que faz as regras. Ele precisa ter uma percepção clara das regras estabelecidas pela empresa. E ele precisa estabelecer em consonância, ou seja, de acordo com essas regras da empresa, as regras a serem cumpridas no ponto de venda. Por exemplo, não é possível se aceitar que um gestor de loja não cumpra com os seus horários no dia a dia do trabalho. Não é possível se aceitar um gestor de loja que chega atrasado toda hora, que retarda a abertura da loja ou que sai antes do fechamento, um cara que vive olhando no relógio se chegou a hora dele sair. Isso não é um comportamento de um gestor. Isso não é o comportamento de alguém responsável por um negócio, por um ponto de venda. Essa pessoa que trabalha dessa forma tem uma atitude burocrática em que ele trabalha para receber. Então ele não ultrapassa o horário, ele não chega antes, não importa se é necessário que ele faça isso. Esta pessoa não tem as características necessárias para ser um gestor. Um gestor tem que ser alguém desprendido de horários. Ele sabe quando entra no trabalho, mas ele não pode garantir a hora em que ele sai. Claro, existe a hora de trabalho, existe o expediente, existe tudo isso, sim. Mas, por exemplo, você está à frente de uma loja e, de repente, no final do dia, o seu colega que auxilia você em alguma área não pôde vir trabalhar porque está doente, está acamado. Qual é o seu papel? Que papel você vai exercer? Como é que você vai se comportar? Vai dizer, bom, eu não tenho nada com isso, é um problema dele. Não, é um problema seu. E o certo é você assumir o lugar desse colega. É com todo o sacrifício, com toda a dificuldade, mesmo fora do seu horário.
é você assumir o papel desse colega. Fazer com que as coisas continuem a funcionar, mesmo que haja uma ausência dessa natureza. Eu não estou falando aqui de um abastecedor de gôndola, e pode acontecer, mas não estou falando aqui dessas funções mais básicas, tá? Mas estou falando aqui de uma função de um chefe de seção, por exemplo, tá? De um gestor de uma categoria na loja. E mesmo que você não entenda, isso não é justificativa para você não procurar ajudar, trabalhar, contribuir para que as coisas vão bem. Porque não vai caber a você fazer a execução dos trabalhos, vai caber a você orientar a equipe que trabalha nesse setor para que ela execute bem o seu trabalho. Eu vou dar um exemplo a vocês. Nós tivemos uma ocasião, na empresa onde eu trabalhei, nós temos um programa chamado Projeto Ganhar. Tínhamos, agora está chamado de PPR, mudou um pouco, entrou em uma série de outras normas, tem a questão sindical, etc. Mas a gente chamava de Projeto Ganhar. E a gente tinha uma meta para bater no final de um mês, determinado mês do ano. A gente, se eu não me engano, era no final do ano mesmo. Nós estávamos com uma meta para bater, tá? E faltava muito pouco mesmo. As lojas deveriam fechar às 20 horas, vamos dizer assim, tá? Era o horário normal de fechamento, era isso que estava programado acontecer, ou 21 horas, uma coisa assim. E o que aconteceu? Todos os gestores de loja da empresa decidiram prorrogar o seu horário de trabalho. Prorrogar o horário de trabalho da loja. Combinaram isso com suas equipes. Receberam de acordo das suas equipes. E aumentaram em mais 2 horas o seu tempo de trabalho e com isso conseguiram bater a meta. Vejam essa demonstração de comprometimento, de responsabilidade, de conhecimento do seu papel, da importância do seu papel e do conceito de liderança, de comando que essas pessoas têm. Ou tinham naquele momento, tá? E nós que éramos os executivos da empresa, nós descemos para as lojas, antes naturalmente desse horário, dessa proximidade do horário, mas como nós sabíamos que as metas estavam difíceis para ser batidas, cada um de nós que compunha a diretoria e outros, de áreas de informática, de áreas de manutenção, enfim, pessoas que faziam a gestão da empresa, nós fomos cada um para uma loja para ajudar essas pessoas a poderem atingir as suas metas. Nós não íamos ter um retorno pessoal disso. Isso não faria a gente ter nenhum tipo de reconhecimento especial pelo que a gente fez. Mas a gente mostrou para o nosso funcionário que a gente estava junto. Que a gente, como se diz aí, estava junto e misturado no desafio que eles tinham que enfrentar. Então a gente não permitiu que eles ficassem pensando, bom, enquanto eu estou aqui trabalhando, seu fulano está lá na casa dele, com a família já e tal. Nós não permitimos isso, nós fomos para dentro das lojas, fomos para o batente. A gente tinha, todo ano a gente tinha um dia que a gente elegia em que toda a organização, todo o pessoal, mesmo os burocratas, a turma que trabalhava nos escritórios da empresa, iam para a loja para fazer alguma coisa. Não era para ir olhar, não. Eles iam com uma missão específica. E iam lá trabalhar na loja para mostrar à equipe, aos funcionários, à turma que está na loja, que muitas vezes pensa que a gente não se preocupa com eles, mostrar para essas pessoas o quanto de valor a gente dá a eles, o quanto de respeito a gente tem pela função que eles exercem.
Então isso, meus amigos, é você ter condições, ter capacidade de comandar, de liderar, de fazer com que o conjunto da organização reconheça que o ponto de venda é onde as coisas de fato são decididas. E é lá que nós temos que colocar grande parte do nosso esforço. Então, na hora em que a gente faz isso, a gente está demonstrando às pessoas, aos nossos funcionários, aos nossos liderados, o respeito, a atenção e o apoio que a gente dá ao trabalho deles. A gente está dizendo que a gente percebe o quanto é importante, o quanto é difícil o trabalho deles e a gente está ali para ajudá-los. Nós não somos melhor do que ninguém. Essa é a filosofia que alguém que está à frente dos destinos de uma loja ou de uma empresa deve cultivar, tá? Então, essa é uma coisa que já me leva a falar sobre a terceira questão que eu vejo como característica inerente a quem quer ser um bom gestor de loja, que é a capacidade de liderança. A capacidade de liderança não é algo que se adquira com o cargo, não é algo que venha da autoridade que a gente recebeu. Eu virei gerente de loja, eu virei líder. Eu virei um gestor de seção de negócio, eu virei um líder. Não, senhor. Liderança se conquista. Liderança se consegue desenvolver por exemplos, por demonstrações, por atitudes que mostrem que você conhece o que deve ser feito. Não é preciso que você execute, mas que você sabe o que deve ser feito e que você dê exemplos em relação àquilo que deve ser feito. Que você cobre e explique por que você está cobrando. Que você oriente e explique por que você está dando aquela orientação. Isso é que é o papel da liderança. Não é dar expor ninguém, não é demitir, não é chegar para qualquer situação boba, mandar o camarada embora, esse cara não me serve, não sei o quê. Não é isso. Liderar é comandar pessoas, mas comandar pessoas a partir da aceitação das pessoas, da colaboração, da cumplicidade, do comprometimento das pessoas em relação ao objetivo maior, que é o objetivo da empresa. Então, são essas três questões que nós falamos até agora, são fundamentais. Como é também a questão de ter uma visão de curto, médio e longo prazo. Um gerente de loja, um gestor de loja, alguém que está à frente de uma empresa ou de uma loja, precisa entender o que é curto, médio e longo prazo em relação aos objetivos da empresa. Como funciona a empresa? Qual é a maneira pela qual a empresa enxerga essas três coisas? Como é que a empresa, que estratégia a empresa definiu para tocar as coisas adiante, para fazer com que haja sucesso, para fazer com que se consolide aquela visão empresarial que a empresa definiu como sendo a sua. Não é ficar se lamentando. O concorrente está vendendo mais barato. Eu perdi venda porque o concorrente está fazendo não sei o quê. Eu estou com dificuldade porque estou sem funcionário. Tem gente que tem mania de fazer isso. Isso não leva a nada. Um gestor precisa trazer soluções para a empresa. Um gerente de loja precisa resolver problemas, não é apontar problemas.
ele precisa estar posicionado de forma a receber o impacto do desafio e saber vencer esse impacto, e saber atravessar a dificuldade, saber afastar as pedras do caminho para que ele possa conseguir atingir seus objetivos e os objetivos da empresa. Então, essas são algumas das características, e eu diria que são as principais para que alguém possa ser efetivamente um bom gestor do negócio, um bom gerente de loja, um bom gestor de categorias também, porque a área de compras precisa estar envolvida dessa mesma maneira. A mudança que foi acarretada na atitude do comprador, que está sendo exigida na atitude dos compradores pela proposta do gerenciamento de categorias, faz com que o comprador tenha se transformado em um gestor de negócios. E com isso ele assumiu outras responsabilidades, muito além daquela de ficar sentado com a bunda na cadeira do escritório. Me desculpem, mas eu me irrito um pouco com essa história, achando que é o Deus nos acuda, atendendo a fornecedor só como se aquilo ali fosse um favor que ele estivesse fazendo, e cheio de arrogância, cheio... Não, meu amigo, acabou esse tempo. Já se foi há muito tempo esse tempo. Quem não se atualiza termina por ficar para trás, por ser esquecido lá no passado. Então, essa é uma questão importantíssima. Por isso que essa nossa conversa é útil para qualquer gestor de negócio. É útil para qualquer pessoa que tenha que tomar decisões em relação ao negócio. Não há dúvida de que a tomada de decisão decorre de uma atitude comportamental. Não é só o fato de você ter as informações. Não é só você ter os dados para analisar. Não é só você achar que é sua responsabilidade conhecer determinados detalhes. Não é nada disso. A atitude é atitude comportamental. É a necessidade de você entender o seu papel como um papel que envolve muito mais do que a sua jornada diária de trabalho. Um gestor de categorias, sobre o que eu estou falando agora, como gestor de loja também, como um gestor de qualquer departamento de empresa, como executivo da empresa, como um dono de empresa, deve ser um pesquisador, ele tem que ser um curioso, ele tem que ser alguém que está constantemente buscando conhecer o novo, o que é diferente, o que ele pode oferecer para fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira mais consistente e que contribuam efetivamente para a busca dos resultados que se quer alcançar. Então, pessoal, retomando aqui a nossa colocação, a nossa parte 1, né, desse conjunto de características, responsabilidades e aspectos comportamentais que movem a função de gestor de negócios, seja, mais uma vez, como eu disse, o dono da empresa, seja o gestor de categoria, seja o gestor da loja, seja o gestor de um setor, de uma área. Esses caras, todos precisam ter consciência e praticar questões que a gente colocou aqui, que eu vou repetir para a turma que entrou um pouco mais tarde. As questões que a gente colocou, quais são os desafios e quais
qual é a maneira de alguém se revelar efetivamente uma pessoa capacitada para ser um gestor? Primeiro, ter facilidade e gostar de lidar com pessoas, gostar de se relacionar com pessoas, gostar de um ambiente em que gente é o fator mais importante. E não estou falando aqui de gente só cliente, estou falando de funcionário, estou falando de fornecedor, estou falando de todas as pessoas com quem a gente se relaciona no nosso dia a dia. E numa loja de supermercado você sabe que isso isso representa uma infinidade de pessoas, uma quantidade enorme, todos com características diferentes, uns agradáveis, outros desagradáveis, uns que reclamam, outros que elogiam. E nós temos que aprender a lidar com isso se nós queremos ser bons gestores. Depois, a disciplina e o respeito às regras estabelecidas pela organização. Isso é fundamental. Um gestor não pode ser alguém indisciplinado, não pode ser um contestador das normas, não pode ser um questionador aberto dos princípios da empresa. Ele pode, sem dúvida, questionar, discutir, contrapor a sua opinião em um ambiente fechado, em um ambiente onde isso seja possível de acontecer, um ambiente que seja propício a esse acontecimento. Por exemplo, uma reunião das gerências com a diretoria. Aí sim cabe você externar seus pontos de vista, mesmo que eles sejam contrários ao pensamento geral, ao consenso geral. Mas, diante da sua equipe, quando você sai de uma reunião como essa e vem para a sua equipe, o que prevalece é o conceito geral, é o que todos decidiram fazer. Não pode haver alguém que saia de uma reunião de cúpula da empresa, uma reunião de importância com as principais lideranças da empresa e chegue na loja para dar uma ordem contrária àquilo que ficou estabelecido na reunião. Não pode ser, isso não funciona. Isso não é correto. Isso é uma deslealdade para com a empresa. É melhor você pedir sua camisa e ir embora, meu amigo. Vai embora, porque não dá certo. Você não vai se dar bem com esse tipo de atitude. Não acho que isso daí vai chamar atenção para você, a não ser de maneira negativa. Não existe nada de positivo nesse tipo de atitude. Não significa abaixar a cabeça para aquilo com quem você não concorda. Mas significa você saber com quem deve discutir quando você discordar de alguma questão, tá? Depois, organização é um outro fator, é um outro aspecto extremamente importante. É preciso que você seja alguém organizado para mostrar pelo exemplo o que é importante para a empresa, que é a organização, a estruturação das coisas, a sequência, a rotina positiva é uma necessidade existente e é necessário que seja cumprida. Não é possível você, porque tem na sua cabeça uma outra maneira de perceber as coisas, achar que o seu é o certo e que todo mundo está errado. Mesmo que você ache isso, guarde para você e discuta na ocasião adequada. Isso tudo se traduz também em um aspecto chamado capacidade de liderança. Liderança é algo que se conquista, eu já disse aqui. Liderança não é uma coisa que você traz com você desde que nasceu, a não ser alguns casos extraordinários de pessoas que são líderes naturais. Mas a grande maioria das pessoas adquire liderança através do comportamento. Eles se transformam em líderes pelo exemplo que dão, pela maneira pela qual eles tratam as suas equipes, eles conduzem o seu pessoal. Eles adquirem liderança
e posição de liderança positiva na ocasião em que eles demonstram que não são melhores, não são melhores do que ninguém, que são iguais e tão responsáveis e tão preocupados e tão cumpridores dos seus deveres quanto qualquer um dos seus subordinados. Isso é que é uma liderança. Isso é que é uma liderança que se constrói, que não vem porque você foi promovido, que não vem porque você mudou o nome da sua função. Ah, eu agora sou gestor de loja 2, gestor de loja sênior. Meu amigo, isso não representa nada. Nada. O que representa muito é o exemplo que você dá. Não é você se postar com a cabeça para cima, olhando para o ar e achar que é superior aos outros. Isso não traz nenhuma resposta positiva. Depois, é preciso que o gestor, que a pessoa que está à frente dos negócios, tenha conhecimento, tenha percepção do que é necessário a curto, médio e longo prazo para que os objetivos da empresa sejam atingidos. Então, essa é o conjunto de ideias que eu coloquei aqui nessa nossa primeira parte, que eu espero que vocês tenham aproveitado. E agora eu abro para que vocês façam as suas perguntas, tirem suas dúvidas, questionem as colocações que eu fiz, para a gente manter aquele diálogo que mantém todos os dias aqui no nosso canal. Vamos lá, estou aguardando as perguntas. Enquanto as perguntas não vêm, eu quero recomendar a todos vocês que querem se aprimorar no trabalho e no conhecimento dos aspectos envolvidos no segmento supermercadista, que se inscrevam na nossa Unisup, a Universidade do Supermercado, que você participe conosco desse esforço de conhecimento, de transmissão de conhecimento, de buscar oferecer assuntos, cursos, e-books, artigos, palestras que sirvam para que você aprimore o desempenho da sua empresa, tenha mais lucro, ganhe mais dinheiro, atravesse com mais facilidade as dificuldades que surgem todo dia, consiga superar desafios. O custo é irrisório, meus amigos. Eu posso lhe dizer que é R$ 597 por uma inscrição de 1 ano, para você ter direito a tudo isso na hora que queira, no dia que queira, através do meio que queira e onde você estiver. Então, já fiz meu comercial. Não se esqueça, toca na bio e se inscreve. Não perca tempo, não deixe para amanhã, faça isso. Se você não gostar do que você vai ver lá dentro, e eu duvido que isso aconteça, você pede seu dinheiro de volta. E a gente lhe devolve, sem dúvida nenhuma. Em até 7 dias você pode avaliar se a Unisup é para você, tem assuntos que interessem para você ou não. Se no decorrer desses 7 dias você perceber que a Unisup não lhe interessa, peça seu dinheiro de volta e nós vamos devolver. Vamos lá. Perguntas, pessoal. Perguntas. O pessoal entrou hoje, mas até agora não perguntou nada. Aproveita. Esse assunto é um assunto interessante, é um assunto importante. Serve tanto para você que atua nesse setor, que atua nessa função, como para você que tem gente atuando nessa função. Você que é gerente, gestor, ou você que é um empresário e que tem gerentes e gestores trabalhando para você. Todas essas duas percepções, todas essas duas posições necessitam conhecer as características que alguém precisa de ter até para recrutar pessoas.
até para fazer a convocação. Outro dia alguém estava me dizendo que achava muito difícil contratar gerentes. Claro, não é fácil, mas fica muito mais fácil você contratar um gerente quando você sabe o que você quer que ele seja, de que maneira ele seja, que atitude ele tenha, se ele é uma pessoa agradável, se ele é uma pessoa simpática, se ele é uma pessoa que tem um certo conhecimento das coisas, que demonstra gostar de conviver com pessoas, demonstra gostar de se envolver com pessoas. Isso vai facilitar você. E por isso foi que eu promovi essa live hoje com esse tema. E na segunda-feira eu vou falar não mais das questões comportamentais, porque essas são muito inerentes ao ser humano. Eu vou falar das questões operacionais, ou seja, aquelas que dizem respeito a conhecimento da função, a utilizar o conhecimento que a pessoa recebe por treinamento, por vivência, né, por experiência em relação a essa função de gestor e que ela aplica na prática para conseguir obter os resultados que deseja. Então, na próxima segunda-feira, amanhã e depois, a gente dá o nosso período de final de semana, né, para todo mundo descansar. Eu sei que vocês não descansam, viu? Desculpe. Eu sei que vocês não descansam, eu sei que vocês metem a cabeça no trabalho de dia a dia, sol a sol, e sei que o sábado e o domingo nem tanto, mas o sábado é um dia muito importante de vendas, principalmente para lojas de pequeno porte, lojas de vizinhança, lojas de bairro. Então, pessoal, aproveita aí, vamos fazendo as perguntas. Vamos lá. Quero que vocês me ajudem, quero que vocês me peçam informação para que eu possa passar para vocês. Vocês me questionem. Se alguém não concorda com o que eu estou dizendo, é aquilo que eu disse ainda há pouco. Aqui é o espaço adequado para me questionar e me dizer, olha, você não está certo por isso, isso, isso e isso. Pode dizer, eu estou aqui com a cara posta à tapa. E se não for a respeito desse assunto, mas disser respeito a supermercado, também podem perguntar, eu estou aqui disponível. Fiquem totalmente à vontade para conversar, para tirar dúvidas, para expor seus pontos de vista. Nós estamos aqui numa reunião entre amigos. Então, temos todos a liberdade de falar. Boa noite, Jefferson. Boa noite, seja bem-vindo. Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês me mandem perguntas. A gente tem algum tempo ainda. Hoje a gente começou um pouco mais tarde a nossa live. E temos algum tempo ainda para poder estarmos discutindo aqui, debatendo questões de interesse de todos. Se alguém tem um assunto particular, não tem problema. Manda para cá e a gente vai conversar. Manda para cá, a gente vai conversar na medida do possível, não é? Eu não tenho aqui condições de resolver totalmente todas as coisas, mas eu posso tentar lhe dar algum tipo de direcionamento. Então, eu estou aqui pronto para que vocês usem e abusem da minha presença e da boa vontade que eu com certeza tenho em manter esse relacionamento aberto, essa via de duas mãos com vocês, tá? Fiquem à vontade, aproveitem. São poucos minutos que a gente tem aqui às vezes na noite, né? Eu sei que vocês estão cansados, talvez já. A sexta-feira é um dia difícil de vendas, é um dia de muito movimento. Eu sei que vocês devem estar cansados, mas não percam essa oportunidade. Não está custando nada para vocês, é de grátis, como o pessoal diz, 0800. Entra aí e faz pergunta. Eu vou ter prazer em esclarecer. Ótimo, chegou um. O que você acha das lojas que fazem promoção de produtos de 1 ou 2 reais?
Jefferson, a questão é a seguinte: se o seu custo, tá? E a sua estratégia lhe permite fazer esse tipo de coisa, vai adiante. Vai adiante. É muito difícil, né? Porque eu acho que só tem hoje em dia, talvez, alface que você consiga vender por esse preço, né? Mas nem detergente você consegue vender por esse preço mais, nem água mineral, nem nada, nem um copo de água mineral custa isso. Mas, se você tem condição e se vê lojas que tem esse tipo de promoção, agora, talvez o que você esteja vendo lojas fazendo isso são essas lojas que vendem produtos, esses produtos de utilidade, né? Linha, agulha, não sei o que, papapá, coisas dessa natureza. Mas lojas de supermercado, eu acho que é muito difícil hoje conseguir fazer uma promoção cobrando R$1 ou R$2 por produto, por quilo, seja lá o que for. Mas se você conseguir, parabéns, parabéns. No hortifruti, isso pode ter um resultado ótimo, se você consegue. Simval, tenho 3 funcionários e nunca fiz uma reunião com eles para orientá-los, mas vejo a necessidade de melhorar os atendimentos aos clientes. O que faço? Em primeiro lugar, Simval, você é o exemplo, como eu já disse aqui, dentre essas questões da liderança, tá? Faça reuniões com seus funcionários no dia de menor movimento, no dia que estiver mais tranquilo. A segunda-feira de tarde normalmente é um dia de marasmo. Reúna os seus 3 funcionários, converse com eles, dê importância a eles, ouça o que eles têm para dizer. Eles vão certamente lhe fornecer informações extraordinariamente valiosas para o seu trabalho. E fique na loja o tempo maior que você possa. Permaneça na loja quanto mais tempo você puder. Mostre aos seus funcionários como se deve atender um cliente. Passe a ter uma relação mais próxima com os clientes e com os seus funcionários. Quando você estiver na loja, um cliente lhe procurar para alguma coisa, chame o seu funcionário, traga ele para junto de você e diga: fulano, olha, esse cliente aqui é uma pessoa importantíssima e o seu cliente, esse rapaz aqui, é um funcionário exemplar. Eu vou lhe entregar a ele, ele vai fazer o que o senhor precisar para se desenvolver, para crescer. Então vejam, pessoal, como é possível você compartilhar essa experiência num momento importantíssimo, que é o momento de vender. Você orientar o seu funcionário não a só dar um sorriso para o cliente, porque isso é ótimo. E isso deve ser a coisa mais natural do mundo, dar um bom dia, uma boa tarde. Você já começa por aí melhorando o atendimento ao cliente. Mas ensine essa turma a vender, a oferecer produtos, a mostrar novidades na sua loja, a mostrar para o cliente que chegou algum lançamento ou que ele está querendo um produto, mas o outro que você tem também é um similar que pode ser melhor para ele, pode ser mais proveitoso para ele comprar. Um pessoal que tenha condições, de repente, até de dar uma receita básica, simples para o seu cliente. Escreva, imprima no seu computador aí umas receitas e dê na mão dos seus funcionários para que eles orientem o cliente a fazer uma sobremesa boa, um prato, que ele use bem os hortifrutis, que ele faça uma salada, que ele faça alguma coisa dessa natureza e faça com que você tenha uma presença importante tanto para o seu funcionário quanto para o seu cliente. Então, se comprometa aqui comigo nisso. Se reunir todas as semanas com seus funcionários para escutar o que eles têm para dizer e para orientá-los. E 2, permanecer o máximo de tempo possível na loja. Depois venha me dizer se o resultado foi bom ou não. Jefferson,
Na sua região, hambúrguer, flocão, empanado, refresco em pó, macarrão instantâneo, macarrão espaguete, biscoito recheado a R$1? A R$1 ou R$2? Caramba! Que qualidade de produtos são esses? E que custo esse cara pagou? Quanto é que o cara pagou de custo? Quanto é que quem está fazendo promoção de R$1 e R$2 pagou de custo nesses produtos? Dê uma olhada, veja se não é produto vencido. Porque é bem provável que seja, que o cara está queimando porque está vencido, está estragado. E não faça isso. Não entre nessa, porque isso não é uma boa saída. Isso é um complicador que você depois não vai conseguir livrar dele e vai lhe trazer problemas. Mais dia, menos dia vai lhe trazer problemas. Não entre nisso. Eu não recomendo ninguém a fazer esse tipo de coisa. Vender produto estragado, produto vencido, não é nem estragado, mas produto vencido, para poder praticar preço baixo, é um suicídio a médio prazo. Eu lhe dou certeza disso. Não faça, não entre nesse caminho, porque você não vai sair mais dele e ainda vai correr um risco muito grande. E levar um risco muito grande à sua loja, à sua marca. Pagou um macarrão instantâneo a 75 centavos. Ok, eu entendo. Mas, na minha conta, se você pagou a 75 centavos, você não tem como vender esse produto a R$1. Me desculpe. Me desculpe. Só se você tiver custo zero e não quiser ter lucro na sua operação, Alexandre. Alguma coisa errada está nesse negócio. Como é que você paga o macarrão instantâneo a 75 centavos? Suco em pacote, aquele pequenininho talvez, né? Suco em pacote. Como é suco em pacote? É suco em caixinha? Se vocês têm esses produtos com esses preços e nos cálculos que você faz, e eu já ensinei a você, doutor Alexandre, eu já falei a você do cuidado que precisa ter para fazer os cálculos direito. Você vai estar se iludindo se você achar que vai vender a R$1,50 e está ganhando dinheiro. Cuidado, cuidado. Veja dos seus custos primeiro. Se compensa fazer isso. Tá bom, Jefferson, me manda um encarte, que aí eu vou dar uma olhada. Mas muito cuidado com isso. Tá, pessoal? Eu não condeno ninguém que queira vender barato. Eu condeno quem queira vender barato, dando trampa no consumidor, entendeu? Vendendo produto vencido, vendendo produto sem condições de uso, tá? Ou então não ganhando dinheiro. A não ser que você faça isso uma vez na vida ou tá na morte, mas tudo bem. Pegou lá em algum lugar uma promoção, como está aqui, de suco a 59 centavos. Você pega esse volume e num dia queima tudo a R$1, R$1,50, R$1,30, sei lá, faz os cálculos e queima pelo menor preço possível. Aí tudo bem, mas permanentemente trabalhar nesse sentido, eu acho um grande risco. Porque você não vai continuar sempre conseguindo comprar produto a esse preço. Um produto que eu estou dizendo com certa qualidade, né? Porque também vender porcaria para o consumidor, mais dia menos dia ele vai deixar de te comprar. E ainda tem um detalhe, ele vai passar a achar que tudo que você vende tem essa mesma característica. De forma que tome cuidado, não apele muito para esse tipo de situação, porque isso pode não levar a nada. E finalmente, meus amigos, para concluir a nossa noite de hoje, vá na nossa bio, se inscreva agora já na Unisup, receba informações de qualidade a respeito de supermercado, participe de cursos que já estão lá.
com pelo menos 25, 30 horas de cursos que estão lá dentro. E-books, artigos. E me escute. Eu tenho o máximo prazer de lhe dizer as coisas. Tá bom? Eu vou saindo agora. Mais uma vez eu aviso a turma que chegou mais atrasada que quem não assistiu a live desde o começo tem a oportunidade de fazer isso, bastando logo em seguida aqui entrar no Instagram, no nosso IGTV, no Instagram, no canal da Unisup, e ir ao IGTV para ver este vídeo e outros que a gente vem produzindo ao longo dos dias aí. E que agora também estão disponibilizados no YouTube. Ok? Grande abraço, pessoal. Até segunda-feira. Bom fim de semana para todos e se cuidem, que ainda estamos dentro de um período delicado e perigoso em relação ao vírus. Ok? Abraço grande.